Ouça a partir de agora a verdade total em tempo real. Um programa de debates sobre os principais temas de Barretos, região e do Brasil, sob o comando de Domingues Neto. A verdade total em tempo real. 10h05, 10h05, bom dia Barretos, bom dia Vale do Rio Grande, bom dia Brasil. A verdade total em tempo real. Nós estamos na Rádio Independente FM 93.3, Rádio Diário FM 97.9 e Facebook do jornal O Diário. Acesse facebook.com/O Diário Online. Aí você ouve, veja e também navega. Olha, nós estamos aqui já com o Dr. Luiz Lotifala Miziara. O programa hoje tem convidados especiais, estamos à espera também. E é um grande prazer, no início do programa, eu mandar um bom dia especial para o colinense Francisco. Ele é da loja maçônica Fraternidade e Carinho, da cidade de Colina. Estive com ele essa semana, e um colinense muito da gema, daqueles que tem uma participação comunitária muito grande, o Francisco. Ele esteve aqui em Barretos, esteve com a gente, e esteve, aliás, uma visita até com meu filho Marco Aurélio, e depois bateu um papo comigo, e a grande satisfação, ele é um ouvinte assíduo deste programa na cidade de Carinho. Então, nós vamos instituir todos o sábado um bom dia especial, e hoje é para o Francisco da cidade de Colina. É sempre um prazer, né, doutor Luiz Miziara, para todos os ouvintes, aqueles que prestigiam e principalmente aqueles que moram em outras cidades da região, cidades do Brasil, e acompanhando ou pelo Facebook ou pelas rádios Independente e O Diário, este programa que para nós é um carinho muito especial. Bom dia, doutor Luiz Lotifala Miziara. Bom dia, Domingues Neto, bom dia, Ismael Santos. Realmente você teve uma brilhante ideia, dar sempre um bom dia a um determinado ouvinte que está fora de Barretos, ou mesmo dentro de Barretos, né, que está prestigiando o programa. Esse programa realmente é muito esperado durante toda a semana pelos ouvintes de Barretos, de toda a região, porque a gente fala aquilo ou discute os assuntos que o nosso ouvinte quer ouvir, né? Assuntos importantes da atualidade, assuntos de Barretos, do Estado, do Brasil e até do mundo. Porque todos esses assuntos, na verdade, mesmo você abordando um assunto fora de Barretos, um assunto que não diz diretamente a Barretos, mas ele está ligado, porque não existe um assunto de corrupção no Brasil, por exemplo, que é o assunto mais em moda, é a corrupção de parlamentares, de pessoas ligadas lá em Brasília, mas é assunto que não se interessa, porque o barretense, na verdade, ele vai ter que votar nas próximas eleições. Então ele tem que conhecer toda a realidade e tem que conhecer a nossa opinião, aquilo que achamos dessa farra que está acontecendo hoje no país e que está desgraçando o nosso mundo todo que nós vivemos aqui no Brasil. É por isso que a gente sempre é bom cumprimentar esses ouvintes. Beleza. E nós estamos então aqui com o Ismael Santos na técnica central, estamos com nossos assistentes de conteúdo digital, Kleber Carvalho e o André Almeida Teixeira, nossos companheiros de trabalho, e a eles todos, bom trabalho, e nós vamos começar então o programa. Eu gostaria primeiro, porque amanhã é um dia especial novamente, e há uma polêmica a respeito do horário de verão. Muita gente gosta do horário de verão, outros não gostam, mas eu tenho a impressão que a maioria, realmente, essa maioria não adota o horário de verão, porque ele é passageiro e você, quando está acostumando, volta para o horário normal. É que todo o barretense, todos os ouvintes, todo o Brasil, em certas regiões do país, deve adiantar o relógio em 1 hora na madrugada de amanhã. Na hora que for meia-noite, você coloca 1 hora. Isso quer dizer, você vai dormir 1 hora menos esta próxima noite. O início do horário do verão, portanto. A alteração é adotada em todo o estado de São Paulo e em mais 10 estados do país, valendo até 18 de fevereiro de 2018.
Eu, particularmente, não adoto o horário de verão, quer dizer, sou obrigado a adotar porque é lei. Mas não gosto porque acabo dormindo, eu não consigo dormir uma hora, deitar uma hora menos do que o normal. Então vou sempre deitar à meia-noite, e que já seria 1 hora da madrugada, vou dormir então 1 hora menos todas as noites até esse final. E o senhor, doutor Luiz Miziara? O ouvinte tem que ficar um pouquinho alerta, porque não é o horário, a gente não aumenta na madrugada de amanhã. É hoje, à meia-noite de hoje, você tem que aumentar o relógio, adiantar o relógio, vamos dizer, 1 hora depois. E na verdade você não precisa, tem muita gente, isso é uma gozação que o pessoal faz, tem muitos ainda que ficam acordados até meia-noite para poder aumentar o relógio, né? Levar o relógio até 1 hora da manhã. Pode adiantar agora. Pode adiantar agora. E se você for dormir às 10 horas da noite, às 9 horas, você adianta o relógio 1 hora. É muito importante. O horário de verão é muito discutido, né? Muitos dizem até que a economia não é tão grande assim. Estava até uma discussão no governo federal, porque muitos estudiosos estavam dizendo que, atualmente, o horário de verão não faz tanta diferença no orçamento da República. E até estava em vias de não ter o horário de verão esse ano. Mas o governo achou de bom alvitre ter o horário de verão esse ano, porque pelo menos ainda faz alguma economia. O bom do horário de verão, para quem acorda cedo, tem muita gente que começa a trabalhar às 6 horas da manhã, 5 horas, então tem que acordar às 4. Para essas pessoas que acordam muito cedo, o horário de verão é terrível, né? Mas para quem sai 6 horas do trabalho, ou você está voltando de viagem, o importante é quando você está voltando, você tem 1 hora para você dirigir no claro. Você vai em qualquer cidade da região para fazer compra ou para passear, sempre você volta um pouquinho mais tarde, sempre você está chegando de noitinha de retorno a Barretos. Tendo 1 hora a mais no claro, eu acho muito importante, eu acho muito gostoso. Eu não adoto muito o horário de verão, eu prefiro esse horário. Mas fazer o quê, né? Temos que adaptar, né, Domingos Neto? Principalmente para aqueles que os comerciários, eles saem 6 horas do trabalho. Dá para fazer uma academia, dá para fazer uma caminhada. E o dia fica mais comprido, né? Fica mais comprido o dia. Por exemplo, o pedreiro, o servente de pedreiro, eles param realmente às 5 horas. Vai representar 4 horas. Eles vão ter que fazer uma cera até, ou chegar em casa mais cedo, tal. Ou muitos gostam de tomar um aperitivo, então vai tomar mais um pouco, que tem 1 hora a mais. E então, por um período, ele fica meio fora de órbita. Você tem um fã-clube aqui ouvindo o programa e assistindo pelo Facebook. Está aqui o Matheus Domingues, né? Que é seu neto, né? Matheus Domingues Gerais. A família tem que ver o programa, pelo menos a família, né, Lê? Vai estar no banheiro com o celular. E o Marcelo Monteiro de Barros, o Marcelinho, está vendo o programa também. E tem um nosso ouvinte aqui de São Paulo, viu? José Júnior Gonçalves Rodrigues, assistindo aqui de São Paulo. Grande Lelo, ele fala, né? Conhece ele, lembra dele, não? Conheço sim, tô lembrado. Aliás, para ele eu respondo nem no tamanho sobre. Aliás, por falar em Facebook, no sábado passado, nós tivemos alcançadas 1.535 pessoas, 11 comentários, houveram 2 compartilhamentos. O Marcos de Santos, por exemplo, ele disse, inclusive, além dos policiais não terem aumento, na educação os professores estão há quase 10 anos. Ele, sábado passado, ele mandou essa mensagem para nós. O público principal da semana passada foram os homens de 45 a 54 anos. Agora, a grande expressão, aquilo que deixa a gente bastante feliz, foram os estados que mais acessaram o nosso Facebook, viram o programa, ouviram o programa, acompanharam o programa. Por exemplo, o estado de São Paulo, de Minas Gerais, isso pela ordem, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Setúbal, Portugal, e o distrito do Porto também em Portugal. Que beleza, hein? Maravilha. Em Portugal. E no Rio Grande do Sul e Bahia também foram os estados brasileiros que com mais acesso. O que faz o Facebook, hein, Leiro? Depois do ingresso nosso aqui do programa no Facebook, você pode ver ao vivo, né? O programa tomou uma dimensão extraordinária. E o José Júnior Gonçalves Rodrigues, ele fala aqui, ele coloca aqui português. Deve ser o apelido dele, português, né? Português. E o José Júnior ainda fala o seguinte... Eu trato ele de Júnior. Mas ele ainda fala o seguinte, quando você falou que
que você não é grande, né? Ele fala, mas é grande no caráter, né? Muito obrigado. E nós achamos isso também, viu, Zé Júnior Rodrigues? Muito obrigado. Então, está aí o nosso... Nós temos uma convidada especial, estamos esperando, aliás, ela ligou durante a semana, é a professora Maria da Graça Oliveira Lemos, que ela quer fazer também um destaque, embora o programa é de debate, de assuntos diversos, políticas, etc., mas também amanhã vai ser o dia do professor, né? Um dia muito importante, viu? Dia, muito importante. Hei de vencer mesmo sendo professor. Tem essa frase tradicional que circulava nos veículos antigamente. Hei de vencer, mesmo sendo professor. E está aí o sábado passado, o nosso Marcos de Santos disse aqui, na mensagem dele, que há mais de 10 anos os professores não têm reajuste de salário. Isso é uma pena, porque toda categoria, toda categoria tem reajuste, que seja pelo menos o repasse da inflação. O professor e a polícia também, eles há muito tempo não têm esse repasse, a gente até lamenta. Ô Lelo, eu gostaria até de abordar esse assunto quando viesse a professora Graça Lemos, que ela vai abordar o dia do professor amanhã, mas já que estamos falando no assunto, o professor, um país para crescer realmente, ele tem que pagar bem o professor. Claro. Tem que estimular esse homem que nos dá ensino, essa pessoa, esse homem ou essa mulher, né? Essa pessoa que nos dá ensino, que faz a gente crescer na vida. Porque, na verdade, é o seguinte, se não fosse o professor, nós não estaríamos aqui falando. Claro. Nós não estaríamos aqui discutindo nada, porque é ele que nos ensina, nos ensina o alfabeto, as primeiras letras, nos ensina a falar. Aliás, estou divulgando amanhã, até te apateando, se não fosse o professor, não haveria o dia do médico, o dia do advogado, lógico. O dia do dentista, o dia do engenheiro, o dia do jornalista, entre tantos outros, o dia do contabilista, o dia de todos eles, porque o professor é que, se não houvesse o professor, não existiria você, doutor Luiz Miziari, que é advogado. Lógico. Quem que iria... E não existiria o grande contabilista Domingues Neto, né? Lógico. Hoje você está sendo badalado. O programa não é para individualizar, não. Mas o professor é uma figura extraordinária. E como o mundo mudou, né, Domingues Neto? Antigamente chegava um professor numa cidade, ou estando na cidade dando aula, você tinha um respeito extraordinário para o professor. Era uma sua segunda família na escola. Você reverenciava a figura do professor. Eu até hoje faço coisas, tomo atitudes que me foram ensinadas no grupo primário, porque antigamente era grupo primário que falava, depois mudou muita coisa, né? A gente não vai nem acompanhando direito. Mas tinha professoras que nos ensinavam determinadas coisas, determinadas posturas que eu levo até hoje para a minha vida. Entendeu? E é muito importante a figura dele, o exemplo que ele dava, as suas atitudes, enfim. O professor, a minha, é lógico, você falava com orgulho, você falava com satisfação, né? Hoje os alunos professor é agredido. É agredido, os alunos até batem no professor. Uma decisão, o pai manda transferir de lugar ou de escola, o professor é punido. Lamentavelmente. Naquela época, Domingues Neto, eu, por exemplo, se o professor chamava a atenção de um filho, eu dava valor ao professor, eu dava razão ao professor sempre, né? Sempre. Hoje não. Hoje o pai dá razão ao filho e vai lá para brigar com o professor também. Ele acaba batendo junto com o filho do professor. É uma coisa horrorosa. O ensino público, então, no estado de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, onde os professores vão para aqueles bairros mais afastados, para favelas e tal, é um perigo, eles correm perigo o dia todo. Para você dar uma aula num bairro num bairro afastado, ou numa favela de São Paulo, no Rio de Janeiro, ou em qualquer outra favela do país, você está sujeito a ser morto, você está sujeito a apanhar, você não pode dar uma nota baixa, você não pode tirar um aluno da sala de aula porque ele está conversando, que o aluno se revolta e vai por cima do professor. Hoje você não pode nem mandar um aluno para a diretoria. A propósito deste assunto, foi um dos temas que eu preparei para esse programa, doutor Luiz Miziara. Essa matéria aqui, olha. A Assembleia Legislativa Paulista aprovou o projeto que permite o uso de aparelhos celulares nas salas de aula das escolas estaduais, no período de aulas, apenas para finalidades pedagógicas. Apenas para finalidade pedagógica. Mas como é que você vai diferenciar isso? É isso que eu ia perguntar. O objetivo da proposta, de autoria do governador Geraldo Alckmin, é melhorar a qualidade da educação básica paulista e atende a pedido da Secretaria da Educação.
De acordo com o secretário José Renato Nalini, o acesso a informações e as possibilidades de produção e compartilhamento de conteúdos, principalmente através de telefones celulares, tablets e demais aparelhos eletrônicos, fazem parte de cada vez mais da rotina da população e não pode ser ignorada pelos gestores administrativos e pedagógicos das unidades escolares do Estado. O projeto altera uma lei anterior que proibia o uso de celulares no estabelecimento de ensino do Estado durante o horário de aula. Agora o projeto aguarda a sanção do governador para entrar em vigor. O governador vai sancionar, porque na realidade, o que acontece? Se vai usar você só para assuntos pedagógicos, e ele vai usar para todo jeito, está com o celular lá na mão. Então, bom dia, professora. Se eu estou falando aqui, professor, presta atenção nesse assunto, que vai respingar na senhora aí. Então, nesse assunto aí, celular na escola, agora é permitido. E o governador, ele vai sancionar, claro, foi o pedido dele. Ô Lelo, isso é brincadeira. Você permitir, desculpa, a professora Graça Lemos ela pode falar com muito mais propriedade do que a gente, porque ela é professora, sempre foi professora. Como é que você vai diferenciar, por exemplo, pode-se usar o celular na sala de aula só para efeitos pedagógicos? Você acha que os alunos não vão usar Facebook, não vão usar o WhatsApp? Como é que vai diferenciar isso aí? Bom dia, professor. Isso para mim é uma brincadeira. Maria da Graça Lemos, tudo bem, professor? Bom dia. Sempre simpática, sorridente. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Já chego no meio dessa polêmica. Chega atrasada, né? Não convidamos mais ninguém, mas então chamando até, mas não faz mal. Que horror! Eu não chego atrasado, não. É que elas aqui que acompanham. Não, o Neto. O Neto que segurou. E quem conhece o Neto sabe que ele gosta de conversar. Não, gosta. Então, eu também gosto. Então vamos conversar da procissão de Nossa Senhora, da família. Não, mas vamos apertar a senhora também. Pode apertar, não tem problema. Eu sou a favor do celular como instrumento pedagógico. Não, isso tá bom, lógico, nesse caso, mas como é que você vai diferenciar isso aí? Como é que você vai... Como você vai saber que ele está não no Instagram, não no Facebook? Olha, nós hoje podemos ter tablets extremamente voltados para o pedagógico. Então, nós não estamos falando só de qualquer celular de todos... Oh, meu lado. Tá bom? Esse meu amigo dela, para quem está ouvindo, esse cara, passando Ismael Santos. Você não achou, não? Muito. Ele já veio aqui nos ver aqui no Facebook Ô, agora. Ismael, e você já prepara para a gente colocar aí uma música hoje em homenagem ao Dia dos Professores, da Leci Brandão. Professores são anjos. São anjos protetores. Hei de vencer mesmo sendo professor, né, professor? Hei de vencer, mesmo sendo professora. Então, Lelo, nós podemos nos adequar. Hoje nós já temos lousas, né, em que você já passa especificamente a matéria, ou inglês, ou português, ou matemática. Então vai depender do uso e da conscientização que você vai fazer. Essa conscientização que a gente está discutindo aqui, porque quem está na hora que não está utilizando, o menino vai ficar. Eu não devia falar, mas vou falar, que eu dei uma bronca comigo mesmo, falei, teve uma solenidade aí religiosa, enquanto um estava falando, um outro também na mesma... mexendo no celular. É a mesma coisa que você está numa reunião, você promove o Gente que é Notícia, por exemplo. Enquanto o homenageado está falando, o Marcelinho, que é o diretor, fica no Facebook. Quer dizer, estou dando um exemplo. Isso aconteceu esses dias. Eu falei, gente, é um vício. É convidado do cidadão, é um vício. Não, e é autoridade. Autoridade. Às vezes você entra numa prefeitura, vai falar com o prefeito, e ele está ali no celular. Então... isso é uma questão de educação, Lelo. E educação, nós estamos aqui já aproveitando, amanhã é o Dia dos Professores, desses heróis anônimos dessa nação, que são lembrados só nos discursos políticos, mas que na prática, na realidade, são abandonados, são esquecidos, marginalizados e não valorizados. Teve um ouvinte, um participante da semana passada que disse, o Marcos Santos,
ele acrescenta, inclusive, além dos policiais que não terem aumento, na educação os professores estão há quase 10 anos sem aumento. Isso é uma judiação. Mas é sem aumento real ou sem aumento real? Nominal? Sem aumento real. Ah, tá. Nossa senhora. Sem aumento. Só inflação, né? Só reposição inflacionária, mas sem aumento real. Lelo, mas eu queria aproveitar o gancho, porque aqui, nessa questão que a gente estava falando, na educação, usar a tecnologia dentro de salas de aula. Eu, por exemplo, aqui estava com uma dúvida antes de poder falar no rádio. Eu peguei e consultei meu celular para ver se eu não estava falando uma bobagem. Porque, no caso, como a discussão era da educação, recentemente eu tenho lido um livro interessante para quem tem interesse na leitura, da Miriam Leitão, A História do Futuro. E ela retrata alguns pontos de melhoria do Brasil, entre eles ela destaca a educação. E ela elabora um texto no argumento dela: o Brasil vem melhorando, mas precisaria melhorar ainda muito mais. Por exemplo, em 1990, nós tínhamos 52% da população fora da escola. O que aconteceu? Em 2010, esse número passou para 20%, ou seja, teve um acréscimo de 30% da população. O maior acesso à educação veio no governo Fernando Henrique Cardoso. Esse foi, em termos absolutos, onde teve a maior entrada das pessoas. No governo do PT também houve um avanço muito significativo. Também houve, percentualmente, uma entrada superior. Por que eu digo percentualmente? O número de crianças no Brasil hoje é menor do que o número de crianças na década de 90. Então, percentualmente, aumentou significativamente. Mas, em termos absolutos, que se tem essa discussão, foi, de fato, no governo do Fernando Henrique. Mas aí, de qualquer forma, aonde eu queria chegar e por que eu precisei do meu celular? Tem a principal mensuração da educação no mundo, não só no Brasil, é a OCDE, que faz essa classificação do país em relação aos demais países de todo o mundo. Para você ter uma ideia, o Brasil está em 60º colocado. Eu achava que era 59º. Fui checar aqui e acabei de aceitar. 60º colocado. Nós estamos atrás do Irã, nós estamos atrás do Uruguai. Da Argentina. A Argentina eu acho que sempre tivemos atrás. Acabou de piorar. Acabou de piorar nessa última... No último exame da PISA, que é o exame internacional, isso. né? A Argentina caiu muito, até em consequência das últimas crises. Caiu muito o Brasil, não por mérito próprio, mas por desmérito da Argentina, acabou avançando. Mas ainda assim, muito fraco. Quem lidera o ranking? Coreia do Sul, que é uma discussão que na década de 50 era muito pior do que o Brasil. Você vê a própria Coreia do Norte como... A Coreia do Sul só avançou como nação depois que prestigiou a educação. Ela voltou toda a sua visão para a educação. O Japão é o maior exemplo. O maior exemplo. O Japão, como destaque da avaliação. O Taiwan, esse foi, confesso, uma surpresa positiva para mim. E Hong Kong na China. Hong Kong tem às vezes a gente é muito ligado à China, mas existe uma certa autonomia. Em várias classificações ela é tida como um país autônomo, como nesse caso, nessa avaliação. E é muito positivo. Então mostra aí o desafio não só de Barretos, mas do Brasil inteiro de avançar na educação. E hoje a tecnologia pode nos auxiliar muito nisso. Porque aqui em Barretos, se você pensar em Barretos, é mais próximo. A gente tem boas educações e, de certa forma, o acesso à educação é mais fácil. Agora, pega lá no Piauí, onde o acesso, a urbanização também não foi tão efetiva, em alguns pontos, a dificuldade que é as pessoas irem até a escola. Pega na Amazônia, tanto casos de dificuldade, de luta, de superação, de coisas para que as pessoas possam ir à escola. Então essa tecnologia... Você dá uma parte, Marcelo? Toda. Só deixa eu concluir aqui, porque depois polêmica. Porque depois eu só vou poder falar lá no final. Deixa eu terminar. O Neto segura convidado, o Neto vem já a partir de quem está falando, tudo bem, Neto. Então, é bullying, viu? Mas então, nesses processos eu acho que a tecnologia pode ajudar. Agora eu temo que realmente na escola, dentro da sala de aula, com o professor ali, o celular ligado, eu acho que ele está disputando a atenção da criança. Eu não sou pedagogo, eu estou aqui apenas com um comentário
leigo nesse assunto, mas que eu acho que é importante essa avaliação de toda a população, principalmente dos pais, em auxiliar-os a tecnologia durante a sala de aula. O assunto, né? Até porque foi autorizado agora, pedido do governador, o celular só no efeito de educação na sala de aula. E nós estávamos comentando... Pedagogicamente foi liberado o celular. Eu acho positivo. Agora, pedagogicamente, você vai usar. Quando não é? Lelo, deixa eu te falar uma coisa. E como professor experiente, 30 e tantos anos dentro de uma sala de aula... Começou nova, né, Graça? Porque você nova. Não é jovem ainda. Desde o ensino universitário, mas o que é minha paixão e onde eu desempenhei a maior parte das minhas funções foi na educação infantil e fundamental 1, mas também fui professora da Unifeb. Lelo, tudo depende da sua liderança e em tudo na vida. Quando você chega numa sala de aula com conhecimento de causa, com uma postura correta e você conquista o coração dos teus alunos e o respeito, realmente ele vai prestar atenção, ele vai interagir naquela aula. Agora, aquele que não gosta da aula mesmo que proibido, ele vai estar fuçando ali no celular, ele não se interessa por aquilo, e de repente, até pedagogicamente, vai ficar melhor. Eu vejo pais levando crianças no restaurante. Que maravilha! Eles dão um celular para a criança, ninguém corre, ninguém chora, ninguém briga, e todo mundo almoça e janta numa boa e compartilha ali aqueles momentos. A criança fica uma bobona também, tudo bem. Não fica bobona. Alguém tem igual o Luiz Antônio, eu sou contra. Aqui com a participação do ouvinte, viu, Graça, no que você está falando, o José Júnior Gonçalves Rodrigues, ele está ouvindo e vendo o programa de São Paulo, ele fala, para informatizar, os tablets teriam que ser exclusivos. Isso. Exclusivos, só para isso mesmo, não Nós ter temos. outro tipo de função. Escolas por aí que não tem nem ventilador e cortina. A maioria não tem. O Alckmin é um brincalhão. É verdade. Como é que você vai dar um tablet se você não tem ventilador para... Em Barretos tem, você não lembra? Num desfile de 7 de setembro, cada criança desfilou com um tablet. Vocês estão lembrados? Mas tinha cortina na sala de aula? Não tem cortina e ventilador, né? Não tem ventilador. E como é que estava a merenda? Como é que está a merenda escolar? Está boa, né? Os ares condicionados que foram prometidos há anos e há anos, e depois a gente fala da classe, a classe política é ter credibilidade, mas você fala e não cumpre. Então a questão não é o tablet, não é a internet nem pega. Nós temos lá computadores obsoletos porque não podem ligar na tomada que querem. Agora, nós estamos fazendo uma discussão maior. Não é só desse celular aqui, ó. O Neto está no celular, o Marcelo, você está no celular, só eu e você que não está. Eu já não trago por causa disso. Mas eles estão fazendo uma função boa. Eles querem ver o que o ouvinte está falando, eles estão interagindo, faz parte hoje do programa. Não, e o programa não ficou melhor nem pior. Se você pegar o Jornal Nacional hoje, o repórter está, o comentário em Brasília, é um tremendo instrumento, mas para o trabalho, né? E a sala de aula é um trabalho. Então, é um trabalho também, Lelo. Desde que esteja liderança, como você falou. O desde professor que tem, ser um líder e a aula tenha sido preparada. Você não vai chegar lá na aula e falar, hoje... Está à vontade. Está à vontade. Não pode. Qual é o tema hoje? Descobrimento do Brasil. Então, alguns momentos, como o Marcelinho acabou de trazer aqui informações importantíssimas. Muito importante. Sobre... hoje as crianças têm espaço na escola, mas não estão aprendendo adequadamente. Hoje o problema, Marcelo, que você trouxe é de qualidade, não de quantidade. Exatamente. A escola conseguiu acolher os seus cidadãos, mas que formação esses cidadãos estão tendo? Pior do que tal, ele não vai ficar. Já chegou no momento... Tá jogando toalha? Lelo, eu queria pegar um pensamento da Graça aqui que eu acho fundamental.
O que é necessário é ter conhecimento, administração e controle dentro do processo de educação. Não é simplesmente você liberar ou proibir um instrumento, uma ferramenta. É como que as pessoas que estão dentro da instituição de ensino vão administrar aquelas ferramentas. Isso é que faz diferença na vida, em tudo. Eu gosto muito de uma frase do governador Alckmin, que é médico e anestesista. Ele mesmo, eu vou até responder esse questionamento, esse posicionamento dele com o pensamento dele. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Para você dar a dose certa, você tem que ter conhecimento, você tem que ter perícia, você tem que ter capacidade. Se você der menos dose, não vai surtir efeito o medicamento. Se você der uma overdose, você pode até induzir à morte o paciente. Quando você fala da ocupação de um tablet, de um celular ou de uma ferramenta, você tem que saber em que horas que isso vai ocorrer, por que está ocorrendo e o que aquilo vai acrescer na vida do estudante. E no próprio contexto da sociedade. Então a diferença está na administração, na capacidade que o Estado tem que ter de gerir um processo fundamental para a felicidade, para a realização e para o complemento cidadão, que é a educação. A educação, Lelo, muito se faz demagogia sobre a educação. Se você for falar com um político, todos eles são prioritários na educação. Agora, fazer o que precisa ser feito, que não é só uma questão de pedagogia, mas é uma questão de vivência, é uma questão de preparo, é uma questão de respeito. Quando você tem uma escola em que as pessoas se admiram e que as pessoas se respeitam, isto passa para os alunos. O ambiente fica totalmente contaminado. Vou te dar. Eu achei tão interessante, Lelo. Olha o respeito, o amor e tudo passa pelo coração. Ontem, subindo a Avenida 27 com o meu neto, ele virou para mim e me perguntou, ele tem 16 anos, vó, você já estudou no Soares de Oliveira? Eu falei, só quando adulta, não quando jovem ou criança, que eu estudava na escola pública. Ele falou, porque eu não suportaria ver o Cirandinha destruído. Eu ia chorar muito e ia ficar muito magoado, porque eu não vejo o Cirandinha no chão. Então, o Cirandinha, para ele, tem um significado muito importante na sua vida. Ele gosta de ir à escola. É o mesmo sentimento que eu tenho pelo Antônio Olímpio, que eu tenho pelo Estadão. Eu moro perto do vocacional. Esse caso do Antônio Olímpio é horroroso, né? Como é que destruir aquele prédio? Então, é uma coisa. O que conforta a gente, a gente é que pelo menos foi edificado e até hoje é uma escola. Mas eu me lembro de sair do Estadão, do Antônio Olímpio, naquelas figueiras maravilhosas que tinha ali na frente. Eu também estudei ali. Eu adorava comer sopa. O terceiro grupo aqui, não tinha nome, né? Ô Lelo, mas deixa eu falar uma coisa aqui para você, quero retomar aquele pensamento, porque nós estamos discutindo a utilização da tecnologia na educação, tudo, mas eu queria causar uma grande polêmica aqui, inclusive com o telespectador. Quem foi que assistiu o programa do PT antes de ontem na televisão, no feriado? Eu assisti. Eu assisti. Pois é, eu fiquei muito impressionado como que o PT conseguiu se comunicar com a população. Porque o PT pegou uma verdade inquestionável, apresentou uma verdade inquestionável, para depois colocar fazer uma série de outras considerações políticas, com base inicialmente numa verdade, para depois distorcer a realidade que todos nós conhecemos. Mas algumas questões que o PT colocou ali são inquestionáveis. Por exemplo, quando você fala do FIES, que foi feito na área da educação, inquestionável. Quando foram dos institutos federais que foram criados, é inquestionável. Quando foi falado, por exemplo, da Universidade Sem Fronteira, que são os alunos que estavam estudando em universidades de outro país, é inquestionável. Ou seja, o avanço que o país teve na área da educação durante o governo do Lula, durante o governo do PT, não é possível se questionar.
E esta política, e essa discussão, é uma discussão importante que o PT faz. Por quê? Nós precisamos começar a discutir quem vai fazer mais e quem vai fazer melhor. E quem vai fazer mais e vai fazer melhor dentro de uma realidade econômica que o país permite. Por quê? Não adianta também você fazer, aumentar as despesas e depois você não ter sustentação para manter os programas. Então, o que eu estou querendo questionar aqui é que hoje existe uma falta de perspectiva de todos nós brasileiros. Qual é o projeto de país que nós queremos ter para as eleições do ano que vem? Nós estamos discutindo muito direita, esquerda, fulano, o nome de Beltrano, o nome de Ciclano. Nós estamos perdidos com relação à presidência da República, mas eu não vejo o país, nós cidadãos, discutimos projetos. Por exemplo, o programa do PT na quinta-feira, Lelo, fala sobre grandes projetos que foram desenvolvidos, como Minha Casa Minha Vida. Foram milhares de construções do Minha Casa Minha Vida. Isso foi ruim? Não. Isso foi maravilhoso. Várias políticas que foram desenvolvidas que precisam ser retomadas, e para serem retomadas precisa haver seriedade com a conta pública, com os gastos públicos. Agora, aí é que entra o outro lado do programa, que foi dizer o seguinte: olha, honesto, não cometeu nenhum erro, estão destruindo a Petrobras. Aí começa uma série de outras colocações que vão mexendo com a cabeça da população. Então pega uma base que é inquestionável de verdade, e aí as outras coisas entram no mundo da política, que é uma perseguição política, né? Que é uma vitimização de um grande líder político, justamente para a classe trabalhadora e para os operários não terem vez. Não, ao contrário, todos nós queremos que os mais humildes sejam os mais favorecidos da população. Porém, não se pode usar os mais humildes, não pode ser popular a ponto de querer manter-se no poder a qualquer custo. Nós precisamos repensar isso no país. Então eu estou fazendo uma provocação aqui, o Lelo, a ótica do que nós avançamos na área da educação, que nós não podemos dar ré, tá certo? E nós precisamos avançar, progredir, melhorar, com base naquilo que nós já tivemos experiências positivas, e resolver e solucionar os defeitos que foram apresentados. Mas você falando no programa do PT, que tem algumas situações inquestionáveis ali, mas o PT é mestre em dar roupagens novas. Você falou do FIES. No governo Fernando Henrique Cardoso também tinha aqueles alunos que eles tinham a participação da Caixa Econômica Federal nos seus estudos também. Era menor. E não, mais não era menor. uma coisa. Não, o aluno, me desculpa, o aluno ia diretamente na Caixa. Ia diretamente na Caixa. O Bolsa Família, por exemplo, foi criado com o Fernando Henrique Cardoso e a esposa dele. O PT, o que fez? Deu o nome de Bolsa Família, trocou o nome só. Deixa eu só te falar uma questão. Houve evolução. O que não pode haver é retrocesso. Por exemplo, do Fernando Henrique, ele começou uma coisa fantástica, que foi o Fundef, que era um fundo para a educação. Foi quando nós começamos a ter uma autonomia nesse país, com verbas nossa. E a educação passou até a ser a prima rica das demais secretarias. Depois veio o Lula e ampliou, foi o Fundeb. Ele acrescentou a educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, houve uma evolução. O Fernando Henrique é o pai, começou, só que o Lula superou o pai em políticas públicas para a educação no fundo. Agora veio a Dilma. Qual a diferença da Dilma e do Temer, Neto? Um é macho, outro é fêmea. Olha, a pergunta da Graça é intrigante, sabe por quê? Porque o que o programa do PT não disse é que o Temer era vice do Lula. E da Dilma, aliás, vice do Lula, me perdoe, o vice do Lula era o José de Alencar. O vice da Dilma era o Temer do PMDB. E é bom restaurar essa verdade para dizer o seguinte: quem escolheu o vice, quem trouxe o PMDB para governar junto foi o PT. Então o PT não pode dizer esse governo que está aí.
Tá certo? Porque quem colocou no poder o Michel Temer foi o PT. Bem lembrado. Eles fizeram uma coligação, tá certo? E governaram juntos. Se você pegar o número de parlamentares, de deputados, senadores que faziam parte do governo do PT com a Dilma, era imenso, assim como no governo do Lula. Ou seja, ele fez um governo de coalizão. Parece que houve uma eleição, que o PT perdeu a eleição, tá certo? E que foram eleitos novos deputados, Não. A Dilma, ela sofreu impeachment, tá certo? E o governo dela, que contava com a grande maioria das pessoas que estão no governo hoje, continuam no governo. Por exemplo, o Kassab foi ministro da Dilma, continua ministro do Michel Temer. O Romero Jucá era líder da Dilma, continua dentro do Senado. Então todas as pessoas se interligavam. Eu só queria voltar um pouquinho ao tema, dizer o seguinte: Luiz, não importa quem fez, ou seja, se foi o Collor, se foi o Fernando Henrique Cardoso, se foi o Itamar Franco, se foi o Lula. O que eu quero dizer aqui, e isso é que eu estou chamando a atenção das pessoas, para baixar o radicalismo, é o seguinte: projeto bem feito precisa ser continuado e melhorado. Projeto mal feito precisa ser combatido e extinto. Colocar as contas públicas em ordem é fundamental para que os meus netos tenham condição de ter um país com credibilidade daqui 50 anos. Vamos voltar para Barretos. Um minutinho só. A participação do ouvinte aqui é muito importante. Beleza. E se eu não falar, vai sumindo aqui o que eles falam, entendeu? Vai passando. Tem bastante participação. Tem bastante participação aqui. Tem a Matilde Alves de Araxá, ela dá um bom dia e nós retribuímos o bom dia a ela. E ela fala o seguinte aqui: uma remuneração justa aos professores já seria um bom começo, pois assim os professores teriam dedicação exclusiva e não precisariam se desdobrarem. E ela fala mais ainda, não esquecendo que a educação é feita a 6 mãos, do aluno, do professor e dos pais, né? Não só do professor e nem só do aluno. Tem que chegar em casa também e ter a participação dos pais. O José Júnior Gonçalves Rodrigues volta a dizer: os governos do PT caminharam pela contramão. O que adianta colocar milhares nas universidades sem a base? Jovens saindo doutores e sem saber interpretar um texto. Isso é verdade, isso é verdade. Um pouquinho, aí a culpa não é do PT, a culpa é de quem estava no governo antes. Mas quem foi para a universidade na época do Lula, estudou no primeiro ano, na 7ª série, no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, pera um pouquinho. Eu sei, mas é educação mal feita, esse é o problema. O cara, hoje em dia a pessoa não lê um texto e não sabe interpretar, né? Luiz, mas não sabe interpretar. Eu sou amigo do pessoal da Uninove. A Uninove é uma das maiores universidades do país. Do lado da Rede Vida, ali na Lapa, ali na Barra Funda, tem a Uninove com mais de 150 mil alunos. É mais do que Barretos. Tá certo? Em termos de aluno, a Uninove. Só que tem um detalhe: qual que é o grande problema dele? Fala, Neto, o grande problema que a gente tem é que a base dos nossos alunos, nós somos uma universidade popular. A base dos nossos alunos, eles vêm com muita má formação de leitura, de matemática e tudo mais. Bom, é evidente que nós não conseguimos corrigir isso. Só que tem uma coisa: nós estamos dando oportunidade para esses jovens também. E isso, Luiz, não estou ressaltando, estou falando que é a maior maravilha do mundo, não. Mas isso também é avanço. Porque se eles foram aprisionados lá no primeiro ano, no ensino de base, como é que chama? No fundamental, essas coisas. Se eles foram presos lá com a má qualidade, eles a vida inteira não vão ter mais oportunidade? Não. O que a gente tem que fazer é o que eu disse agora há pouco. Nós temos que corrigir o que é necessário corrigir e valorizar aquilo que está sendo valorizado. E uma das correções, só para dizer, eu recebi uma mensagem do Sérgio aqui. Serginho, uma das correções foram os cursos técnicos que estão sendo implantados no Brasil inteiro. É uma maneira de você tirar a criança que foi mal alfabetizada, foi mal preparada na escola, da escravidão e trazê-lo para a oportunidade de ser um profissional técnico. Hoje, por exemplo, meu amigo Roberto Pacheco, o que ele faz lá no Liceu Técnico, é uma das obras mais importantes de Barretos, porque está formando enfermeiro, está formando técnico em eletricidade, e bem,
com competência para ele exercer uma função. Ele pode não ser o maior Rui Barbosa para escrever, mas para fazer a parte elétrica, ele está fazendo. Para ser um bom enfermeiro e ter coração para olhar as pessoas, ele está sendo treinado. É esse país, esse mosaico de país que nós precisamos. Nós não podemos condenar. Por exemplo, a criança que hoje está sendo mal formada, ele não pode ficar preso o resto da vida sem ter condição de competir com as outras pessoas. Por isso que é importante fazer o curso técnico, chegar até a universidade, essas coisas. Estou aqui diante de uma pedagoga, talvez ela saiba dizer melhor do que eu. Mas é muito importante também a pessoa saber interpretar um texto, viu? Olha, você... Não, por que você acha que as eleições no Brasil elegem quem elas elegem? Porque as pessoas não sabem interpretar nada. Não de nada. sabem interpretar, analisar e valorizar aqueles que têm competência. Lógico. Se você não for simpáticozinho, não for uma atriz global, você... Ou um tiririca que vai tirar, assim, fazer gozação com a cara do povo, e aí o povo revoltado vota, porque nós estamos aonde estamos e da forma que estamos, porque não temos feito as nossas lições de casa, e não temos feito mesmo. Tudo é verniz nesse país. Você não analisa profundamente o que acontece de verdade na sala de aula. Todo mundo quer usar a educação para ganhar a eleição. E vou te falar uma coisa. Quando saímos da educação em Barretos, nós imprimimos um modelo que eu fui copiado em fio na China, o que era um espaço público e uma escola de tempo integral, que são os Cavalgando para o Futuro. Que as crianças em horário diverso da escola não ficavam na escola, porque a escola também, você cansa, você tem piscinas, são as únicas piscinas públicas que tem em Barretos, ô Neto, vai me desculpar. Deixa eu fazer a justiça. Não, deixa eu fazer a justiça. A Graça foi, sem dúvida alguma, uma das maiores secretárias de educação que o país já teve na história. Isso é inquestionável. E outra coisa também que é necessário fazer justiça. Eu que sou tão crítico ao ex-prefeito Weber Ezek. Mas na área da educação, quando ele escolheu a Graça, ele acertou e fez uma grande gestão na área da educação. Cavalgando para o Futuro é um grande exemplo disso, várias conferências, palestras, foi feito um investimento muito grande na motivação, na preparação dos professores, que é fundamental. E eu digo o seguinte, educação, uma das coisas mais importantes da educação é administrar a questão da educação. Então, é necessário. Tem algumas coisas que a gente tem que evoluíram, dentro da linha que eu estou falando. Por exemplo, o Lelo, quem criou os postinhos de saúde na periferia de Barretos, nos bairros de Barretos? Quem criou os postinhos? Na década de 80. Quando ele foi prefeito, ele entrou em 83 e uma das primeiras atitudes foi colocar os postinhos de saúde. Essa política nunca mais deixou de ser. Ele mesmo, no seu segundo mandato, enfrentou grandes problemas na área dos postinhos, que foi muito criticado e teve grande crise. Até hoje os postinhos ainda têm grandes dificuldades administrativas, porém é uma iniciativa irreversível. Então eu digo o seguinte, as boas políticas, elas não precisam ter pai, nome, sobrenome, elas precisam evoluir. Elas precisam melhorar a cada tempo. E isso faz uma grande diferença. Lelo, eu estou precisando ir embora, porque senão vocês ficam falando que só eu falo, tá bom? Mas eu não estou, eu ouço, eu vou. O ouvinte está aqui também questionando você, Neto, queria a participação do José Júnior Gonçalves Rodrigues. Neto, mas tem que fazer um estudo vocacional. O ProUni serviam para enriquecer grandes grupos e, me desculpe, a maior parte saíram das faculdades sem a mínima capacidade de irem para o mercado de trabalho. Volta às aulas de OSPB e de Educação Moral e Civismo. Como é que é um amigo que me interpreta de maneira tão inteligente? José Júnior Gonçalves Rodrigues. Ô Zé Júnior, obrigado. Tá de São Paulo, falando de São Paulo. Eu fico feliz, porque quando você debate nesse nível, você está debatendo em alto nível. Eu queria dizer para ele o seguinte, uma das maiores sacadas que o governo Lula teve foi fazer o seguinte,
muitas universidades são consideradas entidades filantrópicas e, portanto, não recolhem a parte patronal dos empregados. Uma das propostas do governo foi o seguinte: olha, você não vai recolher a parte patronal e você me dá isso em bolsa de estudo. Ou seja, dentro da sua faculdade, se você tem 1.000 alunos, você vai reservar, vamos supor, 200 alunos para a gente poder atender a população mais carente. Na verdade, aí é que entra a interpretação do meu amigo e aquilo que eu estou querendo dizer. As boas ideias, elas devem continuar, mas elas precisam ser administradas. Porque onde é que está o problema? Está na corrupção. O problema está no desvio de conduta, está na falta de formação, inclusive a capacidade nossa como Estado de gerir as coisas. Por que começou a acontecer? Muitas universidades cresceram exponencialmente, universidades privadas, porque elas estavam vivendo do governo. Ou seja, era o governo que estava financiando essas 200 vagas que eu estou fazendo. E aí, essa vaga, enquanto os outros 800 alunos tinham que ir para o mercado, lutar, pagar, tinham 200 que estavam recebendo. E as faculdades particulares, Neto, instigaram aqueles que podiam pagar, a deixar de pagar, para eles receberem, com certeza, do Estado brasileiro. E aí entra a questão que você falou, da fiscalização, da supervisão, do aperfeiçoamento, porque nós somos um povo que estamos em construção. Graça, e nós que temos falta? esse Falta vício. administração e falta, muitas vezes, rigor no trato da coisa pública. Essa que é a diferença. Que veio da nossa colonização. Graça, eu vou dar um exemplo para você. País. Você pega, por exemplo, um hospital como o Sírio-Libanês, tá certo? O maior hospital público, privado do país. Tá certo? Você quer o Einstein? Pode ser o Einstein também. Tá certo? Qualquer um dos dois. São as maiores instituições médicas hoje do país. Se eu tiver qualquer coisa, para onde eu quero ir? Para o Einstein ou para o Sírio. Tá certo? Se tiver um problema de coração, de cérebro, qualquer coisa, eu quero ir para lá. Eles têm a filantropia. Tá certo? Só que tem uma coisa, tem filantropia, mas eu quero saber, quando eu vou ser atendido lá, quanto que eles me cobram? Eles me cobram valores superiores aos dos Estados Unidos. Mas tem filantropia. É claro. Ô, Lelo, mas aí a filantropia é para cá, para lá, para não sei o que tem. O que precisa acontecer? E isso é que é rigor, administração. A ideia do FIES, a ideia de bolsa para os alunos é importante para o país. É uma alavanca, é uma ferramenta para você transformar, para você dar igualdade para o mais humilde. É justiça? É. Agora, o que não pode? O que não pode é a iniciativa privada começar a corromper, levar vantagem, saber que está roubando o direito de ter mais gente fazendo aquilo e ter melhor qualidade. Incolui com o homem público. Porque, deixa eu te contar um negócio, não tem só o corrupto, tem o corruptor. E quem que nós queremos? Nós queremos só pegar no pé dos corruptos ou nós temos que pegar no pé dos corruptores? Como é que essa sociedade funciona? Um não vive sem o outro. Outra coisa, o cara fala assim, não, mas pera um pouquinho, eu fico indignado com a classe política, mas se eu puder dar um jeitinho aqui, eu dou. E aí é que começa o questionamento que eu estou fazendo, qual é o projeto de país que nós queremos? Você está falando numa questão que eu acho importantíssima, que as pessoas hoje têm vergonha de falar que são políticas. Não pode. Como eu não tive vergonha nunca de falar que eu sou professora alfabetizadora, que eu tinha orgulho da minha profissão, porque eu sei do valor dela, eu sei do valor da política e da política honesta. Porque nós estamos aí com essa questão, precisa do novo da política. Tiveram o novo. Fernando Collor foi o novo. Apareceu a Dilma, que também não estou discutindo o mérito dela, mas que não tinha experiência política. Novo, completamente novo. Novo. E está aí o novo. E onde eu tenho visto esse novo é fechando aula de apoio, diminuindo o salário de professor, não tendo festa para professor, não valorizando o professor, nada. Vamos falar o seguinte, vamos falar do Graça, novo e do velho. Até meu microfone, viu, Neto? Vocês entram em acordo. Mas eu quero falar do novo e do velho na linha que a Graça está falando. O que nós brasileiros temos que ter? Discernimento. Porque tem velho que não pode mesmo atuar na política. Nós temos que ter capacidade de excluí-lo. Nós não estamos falando de velho nem da idade. E tem novo, eu não estou falando e tem velho novo também. A gente não pode dar oportunidade. Agora, tem novo que vai bem e tem velho que se recicla e vai bem. Vou te dar um exemplo. Tenho tempo de maturação. Minha filha
está me seguindo. É a parte melhor de mim, é a Paula. Porque o que eu não pude fazer, eu tenho certeza que a Paula está fazendo. Não tive Está lançando ela para candidata a prefeita. Não estou lançando ela candidata a prefeita. Onde ela está fazendo bem de acordo com a família dela, porque nós não podemos esquecer da família. Tem gente que menospreza a família, os preceitos familiares. Eu não. Aonde a Paula estiver, eu quero que ela lembre. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho uma família que está me olhando para ver os meus passos. E eu acho que é isso. Eu vi o Bodinho eleito os independentes. Quem estava do lado dele? O Usen e o Jerominho. Não adianta você jogar um jovem na braveza de qualquer cargo, se ele não tiver uma assessoria no que dá, né? Graça, o Bodinho tem pedigree também, né? Não estou falando pedigree, eu estou falando a lei do pedigree. Desculpa, eu não estou falando na questão genética, eu estou falando que ele tem exemplo. Quem tem um avô chamado João Batista da Rocha, quem tem um avô chamado João Batista da Rocha, no mínimo tem que saber andar de cabeça erguida. E mais uma coisa. Outra coisa, você já imaginou jogar no lixo o nome do meu pai? Então, a pessoa tem que ter uma luta interna, uma luta consigo, não é com os outros. Tem que ser uma luta interior. Melhor. Primeiro, é consigo mesmo. E agora, depois, Graça, com você está de parabéns, sabe por quê? A Graça é uma menina. A Graça, a Paula tem limitações como todos nós temos. Talvez ela não seja brilhante nisso, naquilo, tal. Mas a Paula tem uma coisa que é muito importante na vida pública, né? A Paula tem caráter. A Paula é corajosa. A Paula, se algum dia ela vir a ser prefeita de Barretos, nós vamos poder testar se ela vai ser uma boa administradora ou não. Ser administrador é muito difícil. É diferente de ser político, é diferente de você ser oposição, mas difícil de... O que eu tenho visto no Brasil é eleger você tem uma base de caráter. Nunca tiveram uma banca de jornal, Neto. A pessoa... Você está falando da Dilma? Não estou falando só da Dilma, estou falando de mamãe na caducana. Como é que chamou o prefeito de São Paulo, Dória? Não, o Dória é um empresário, não é... não tem experiência política. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu precisava dar para ele uma flanelinha. Para ele ficar limpando os vidros, tudo da Avenida Paulista. Ele vai ser bonito. Eu quero ver ele ser o cara que coloca a ordem administrativa. Mas o povo teve já prefeito percebeu. igual José Serra. Não, né? Não só José Serra, mas vamos falar do Itaú, o Olavo Setúbal. Já que vocês estão falando em Dória, né? O Alberto Goldman, que foi vice-governador e foi até governador de São Paulo. Foi a grande polêmica. Eu respeito o Goldman. O que ele falou? Diz que São Paulo não tem prefeito, tem candidato ao presidente da República, né? Não, mas o próprio, que é do PSDB, mostra o racha próprio do PSDB. E o PSDB se cuide, porque para salvar o Aécio, eles estão jogando todo o partido na lama. Porque você tem que cortar na carne. O Aécio errou. A irmã dele está presa lá, em prisão domiciliar. O primo dele foi pego, o dinheiro caminhando, e agora quer tampar o sol com a peneira. Está jogando o partido inteiro em saia justa. Isso são coisas de Brasil, não vai mudar nunca, né? É corporativo. Não, mas vai mudar, sim. Tem isso para mudar. Mas uma coisa que eu acho interessante nesse caso do João Dória, de analisar, quando ele se elegeu com uma promessa de que ele não era político. É verdade. E as pessoas votaram nele por essa característica de não político, mas gestor. Muito gestor. Sou gestor. E na próxima curva ele virou político. Hoje ele atua como político e... Político traidor. Político traidor. Mas eu não concordo com você. Covarde. Exato. De qualquer forma, ele hoje é uma atuação que ele sabe faz. Como é que chama isso? Vaidade, Marcelo. Continua, Marcelo. Não, mas é isso já. Vamos aos nossos ouvintes, porque senão vai passando aqui. Eu acho que você falou certinho, Marcelo. As pessoas vão falar, eu estou de vermelho aqui hoje, todo mundo vai falar que eu sou petista hoje. Então eu já falei do programa, eu critiquei o Dória. Na verdade, e tem razão o ouvinte falar que você é petista, porque só elogiou o programa do PT, ué. Mas pelo amor de Deus, mas você cometeu uma injustiça comigo muito grande. Por quê? Falou que eu só elogiei. É verdade, não foi o programa do PT, ué. Hein? Você eu elogiei vários programas sociais que o PT fez e critiquei a administração desses programas. Nós chegamos ao estado que nós estamos hoje
E eu denunciei aqui a corrupção e os corruptos e os corruptores. Eu não chamei só a atenção da classe política, eu também chamo a atenção da classe empresarial. Sim. Escuta, eu vejo com muita clareza que existem as duas pontas. E eu não estou ignorando isso. Mas vamos lá, Luiz. Vamos lá, tem bastante comentário dos ouvintes aqui. Nós vamos aos comerciais, aos ouvintes, porque a razão do programa. Eu preciso pode ir embora. Manifestar que a gente vai dar. Tá bom. Zé Roberto, eu queria só falar sobre a Rede Vida FM. Depois dos intervalos a gente comerciais. vai. Tá, bom dia, Luiz Lotifala Mizerra, Domingues Neto, Marcelo Monteiro de Barros e Graça Lemos, professora. Ele está falando de São Paulo, Zé Roberto Segovia. O Luiz Carlos Terosso diz: eu estudei aí na escola da Rua 22 Fausto Lex. Antes de entrar para a sala de aula, se cantava o hino nacional brasileiro na década de 70, né? Eu cantei também, com a mão no peito. E o governo Professor José Carlos Teixeira, meu ídolo São Paulino. Lógico. Hoje acabou tudo, como diz o Datena. Não acabou não, não acabou não. Na escola da minha esposa tem hino nacional toda semana. Hoje acabou tudo, como diz o Datena, tá bagunçado o Brasil. Depois o José Júnior Gonçalves Rodrigues faz outro comentário interessante. O João Batista da Rocha foi o melhor prefeito que Barretos já teve. O João Tatu! Alguém pode contar se o prédio onde a prefeitura de Barretos era para ser o Ateneu? Era para ser o Ateneu? Foi colocado à venda agora pela prefeitura. Tá. Foi colocado pelo amor de Deus, ali foi construído o Ateneu e depois ele virou o Paço Municipal. Então tá respondido. E ele depois complementa em outro comentário, rindo aqui. No fim, o assunto foi parar na política. Então agora vamos para os intervalos, vamos dar uma pausa nesse política. 11h06, né? Espera mais um pouquinho. Quando você chega atrasado, quer sair cedo? 11h06, a gente volta daqui a pouco. Você está ouvindo A Verdade Total em Tempo Real. Você sabe o real valor de mercado da sua empresa? A Nova Finanças surgiu para auxiliar você a encontrar o melhor caminho e oportunidades para a sua empresa, com essa e outras soluções em finanças. Com a Nova Finanças, chega ao interior paulista a expertise em finanças utilizadas por grandes empresas de todo o Brasil, como, por exemplo, metodologias de valuation para precificar corretamente o valor da sua empresa. Para mais informações, acesse novafinanças.com.br. O Anglo prepara o seu filho para as grandes conquistas. O Sistema Anglo de Ensino é um dos mais conceituados do Brasil. São mais de 60 anos de excelentes resultados, baseados numa metodologia de sucesso, uma combinação de material de qualidade, professores capacitados e dedicação dos alunos. Aqui seu filho aprende a gostar de aprender. E esse é o começo de uma vida cheia de conquistas. Sistema Anglo de Ensino. Aqui se ensina, aqui se aprende. Em Barretos, Colégio Nomelini Cirandinha. Quarto Barretos no Ar do Sertão, de 12 a 15 de outubro no Parque do Peão. Provas de marchas, cronometradas e morfologia, desfile de muladeiros, festival de música raiz, queima do alho, concurso de berrantes, melhor tralha e leilão. Um resgate das nossas tradições. Ingressos na bilheteria do parque, inteira R$20 por dia, meia R$10 por dia, estacionamento R$10 por dia. Quarto Barretos no Ar do Sertão, de 12 a 15 de outubro no Parque do Peão, em Barretos. Barretos, que já é reconhecida como município de interesse turístico pelo governo do estado de São Paulo. Agora pode ser top destino turístico. Só depende de você. Acesse o site votetop.com.br e vote em Barretos como destino turístico top do estado de São Paulo. Turismo gera empregos e renda para a nossa cidade. Turismo é mais desenvolvimento e qualidade de vida. Barretos, uma cidade de todos. Tá no Tome Leve, tá em casa, tá no Tome Leve, tá barato, vem pra cá. Na loja ou no site é fácil economizar. Tem qualidade, o menor preço de verdade. Tem carinho e amizade, você pode confiar. Tem que aproveitar. Tá no Tome Leve, tá em casa, tá no Tome Leve, tá em casa. A Verdade Total em Tempo Real. Todo sábado, às 10 da manhã.
professores, protetores das crianças do meu país. Eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Legal. Ensinem a quem sabe de Às 11h10, a Virada Total em tempo real. Estamos na Rádio Independente FM 93.3, o Diário FM 97.7. Estamos no Facebook do Jornal Diário. Estamos aqui com o Monteiro Neto, com a Graça Lemos, com o Marcelo Monteiro, com o Luiz Miziara, com o Nofre Rosa Rezende. Estamos ainda com o Kleber Carvalho, o André Almeida Teixeira e o Ismael Santos. E aí não tem mais participação dos ouvintes. Gostou da homenagem? A senhora queria falar hoje sobre os professores, aliás, pediu, já me deu uma bronca, viu, Marcelo? Desse jeito que o Neto está me contestando, eu vou ter que vir em outro programa. Aqui entrega-se tudo. Amanhã é o dia dos professores. Nós tivemos aquela tragédia de Janaúba, Minas Gerais, em que aquela professora sacrificou a sua vida, deixou filhos e ajudou a salvar muitas crianças perdendo a sua vida. E lá naquela creche, como nós ficamos sabendo, não tinha nem um extintor contra incêndio. É verdade. E se você andar de Barretos, que é onde eu resido, a qualquer lugar desse país, poucas escolas têm extintores. O que nós temos lá são professores e professoras lutando contra todas as adversidades da vida, e nós nunca perdemos a esperança. Isso é uma denúncia, hein, professora? Não pode, o Corpo de Bombeiros exige, é tão exigente, então tem praticamente uma denúncia. Ô, Graça, o que eu acho um absurdo é o seguinte: você está falando que muitas escolas não têm extintor de incêndio. A começar pelas nossas. Então, a começar pelas nossas. E lá em Janaúba também não tinha extintor de incêndio. Não tinha. E todo mundo sabe disso. Promotor, juiz, autoridade, todo delegado de polícia, todo mundo sabe disso. Agora, depois que acontece uma tragédia dessa, aí começa a processar as pessoas. Por que não processaram? Por que não processaram antes? Por que não fecharam essas escolas? Né? Por que não interditaram essas escolas antes? Olha, deixa acontecer para depois começar a processar. Mas as pessoas, ver a culpa de quem? Não. As pessoas falam, só que não são ouvidas. Luiz, a gente fala muito, mas são tantos os problemas do Brasil. Você vê Barretos hoje. Tem a UPA, que acabou ficando e tendo que absorver todo o pronto-socorro da cidade, que está lá na Zona Sul. Fecharam o postinho do Barreto, a UBS do Barretos 2 a partir das 6 horas. Isso, para mim, são coisas gravíssimas que acontecem. São retrocessos que acontecem. Mas que a população, nos seus afazeres do dia a dia, ela acaba não tendo tempo para se manifestar, e o político só ouve quando a população vai para a rua. Não adianta você só denunciar. Você denuncia, mas não estão tomando. Eu vejo político hoje falando mal do judiciário, que o judiciário quer mandar na política. Eu acho que o judiciário faz pouco. E hoje, ontem, essa semana, nós vimos lá o Supremo Tribunal Federal dar autonomia total para os políticos, para o legislativo, caçar ou não um deputado. E você acha que eles vão cortar na própria carne? Estão querendo voltar o voto secreto. Por quê? Porque aí eles fazem o que eles querem fazer sem que ninguém veja. Isso foi um absurdo também, né? E na verdade, Graça, eu não vejo um fim do túnel nisso aí. O Brasil, para passar limpo, tem que acabar tudo e começar tudo de novo, porque a gente só vê falcatrua, a gente só vê bandidagem. Você não vê uma posição política decente no país. O brasileiro está descrente. Você vai ver nas próximas eleições de 2018 como é que vai acontecer.
que você acha que vai acontecer, Por isso Luiz? que o político é atacado. Eu acho o seguinte, vai ter muito voto em branco, muito voto nulo. Muita gente que não vai votar, abstenção enorme. Porque ninguém está querendo mais votar em ninguém, porque... E aí vem um perigo, viu, Luiz? E vem um perigo, porque não é por aí. Você não votando, você está votando naquele que não presta. E você não pode perder a esperança. Exato. Eu sou aposentada hoje da educação, aposentei dia 31 de maio. Nova sim, Graça? Nova sim. Mas o honesto que... o honesto que não vota, o honesto que está cada vez mais apolítico, ele está ajudando cada vez mais o político que não é idôneo. Com certeza, Marcelo. Ele está sendo colaborador, porque na medida em que a pessoa não participa da política, não trabalha para que o que seja bom seja feito, o que ele está fazendo? Ele está ajudando. Quem entende mais da política, Marcelo, ainda são as pessoas mais idosas, viu, Lelo? Eu tenho conversado, o jovem está com pavor da política. Ele não quer saber da política, porque ele acha que a política não leva a lugar nenhum. Eu estou com 80 anos, Graça, eu vou votar, se eu estiver vivo nas próximas... Eu quero votar, nunca perdi uma eleição, eu tenho um direito de pelo menos pensar, escolher aquele que eu acho que é bom. Senão eu estou dando voto para aquele que é corrupto, etc. Exato, mas na minha opinião, a grande consequência de que tem sido o que o Luiz Mizena falou, a descrença na política, não é talvez a total participação da população em relação à política. Muito se discute hoje na política. Agora, o que resultou foi uma radicalização das posições. As posições de direita estão mais endurecidas, as posições da esquerda estão mais endurecidas, os veículos de comunicação estão em guerra, os próprios poderes estão em guerra entre si. Você vê uma guerra declarada praticamente do judiciário com o legislativo, agora até no caso. E agora eles, como é que diz? Eles, não sei, não entendo, e eu ainda boto fé na Carmen Lúcia, na ministra, eu não sei se ela não quis partir naquele momento, ela recuou para que não houvesse um confronto entre os poderes, porque tem muitas pessoas que estão querendo guerra, estão querendo sangue. E a novela foi prudente, assim, como opinião própria aqui, eu posso dizer que eu achei que ela foi prudente em evitar esse conflito tão direto. Porque a gente está falando de dois dos três maiores poderes da República. Quando você tem uma briga dessa, você não tem uma briga normal, você tem uma briga de Estado, você tem uma crise de Estado. E a consequência disso, Graça, saiu, inclusive, semana passada, uma pesquisa do Instituto do Paraná. 43% hoje da população são a favor de uma intervenção militar. 40%. E a maioria dos jovens. 43%, de acordo com o Instituto. Aqui a gente, inclusive, um dos nossos... Que é um absurdo que eu acho. Não, mas um dos nossos aqui, que a gente respeita, claro, completamente, um dos nossos ouvintes, o internauta aqui, também aqui se declarando a favor da intervenção militar no Brasil. Isso demonstra, como Luiz César Teroso, eu não voto mais em ninguém, eu quero a intervenção militar e já. Então você vê que o processo disso que você tem narrando, Luiz, é um processo de extrema radicalização. E quem hoje se aproxima dessa... A gente quer que as pessoas cantem o hino nacional, nós queremos que voltem matérias de civismo, mas nós queremos, acima de tudo, respeito e coerência. Como os políticos não têm respeito e coerência, o que os jovens estão partindo? Já que não nos respeitam, nós queremos o militarismo. Nós queremos que volte a ditadura, que volte a colocar cada um no seu lugar. Até porque eles não passaram pela experiência de uma ditadura. Eles não sabem o que aconteceu naquela época, não têm a mínima noção dos horrores. Por que não sabe? Porque se você for na França, numa escola, uma vez por semana, eles têm a disciplina em que passam o que foi a Revolução Francesa. E no Brasil fizeram questão de tampar todo o sol com a peneira. Ninguém fala da época da ditadura na escola uma vez por semana. Mas nem pode falar, né? Como é que você vai falar o quê?
daquela época. Você vai falar que na Revolução Francesa... Isso é outra coisa, a Revolução Francesa a ditadura militar também, se você for pensar e você vivenciou, é um período também que te tira todas as liberdades individuais. E o que a Revolução Francesa prega? O que ela prega? Fraternidade, igualdade e liberdade. Liberdade. Ah, bom. Tá bem, Marcelo. Isso aí. Fraternidade, que é a solidariedade, igualdade e liberdade. Mas fez isso na base da guerra, na base da porrada, na base do... Por isso que eles não querem que repita. Você vê, tem um ataque terrorista na França, no outro dia, todos os franceses estão trabalhando, eles não recuam para o terror. Eles aprenderam a superar o terror. E é o que a gente não vê aqui no Brasil, nós não temos esse nacionalismo, nós perdemos isso. Mas a Revolução Francesa, quando uma vez por semana eles ensinam o que foi, recordam a Revolução Francesa, porque tinha os princípios de liberdade e fraternidade. Agora, como é que você vai querer que faça a mesma coisa com as escolas do Brasil, ensinando uma ditadura militar, recordando uma ditadura que suprimiu as liberdades democráticas? Recordando um período, porque hoje... Período negro. Então, período negro. Que suprimiu as liberdades democráticas. O que as pessoas querem hoje? Eu tenho um neto de 10 anos que é Bolsonaro roxo. Roxo. Ele foi lá tirar a foto e ainda gritou para o Bolsonaro. Aqui tem uma criança. O Bolsonaro parou, deu atenção devida para uma criança, porque o Bolsonaro sentiu a ideia que ele teve, ele não foi ensinado por ninguém. Aqui tem uma criança. E ele quer o Bolsonaro por quê? Porque ele viveu um período em que a Dilma foi deposta, em que não há justiça no Brasil, em que o produtor rural não tem valor, em que as pessoas não têm saúde, não têm educação de qualidade, porque não adianta falar que a educação brasileira é de qualidade. Nós conseguimos a vaga para os nossos alunos, mas não estamos dando qualidade. Um país em que professor não é valorizado. Então não tem nada que comemorar dia do professor, Graça? Tem tudo a comemorar. Eu seria professora novamente, com todas as oportunidades de ser uma advogada, de ser uma médica e professora da escola pública brasileira. Porque eu acredito que a nossa revolução vem pela educação, pelo avanço do saber, pela bondade, pela solidariedade. E hoje quero dizer para todos os meus colegas professores, vocês não tiveram festa, não tem festa. Vocês foram, agora, cortaram todas as horas, todo o apoio das nossas crianças, e nós sabemos que setembro é a hora que nós mais precisamos do apoio para que as nossas crianças realmente tenham o conteúdo assimilado. Vocês, nessa rádio, Lelo, foi dito que os professores ganhavam auxílio transporte. Como é que eles poderiam ganhar auxílio transporte se eles estavam dando aula? Mentira, nenhum professor da zona urbana ganhou transporte em Barretos. Ô Graça, eu respeito a opinião do seu neto com respeito ao Jair Bolsonaro. Mas nós precisamos entender quem é o Jair Bolsonaro. Não o Jair Bolsonaro que está agora, mas o Jair Bolsonaro que o Bernardo Melo Franco, que é um grande editorialista da Folha de São Paulo, escreveu. E eu gostaria de passar rapidamente aqui, porque é muito importante para as pessoas saberem quem é o cara, né? Mas fugiu aqui, Dino, pelo amor de Deus. Enquanto você procura aí, eu queria dizer o seguinte. Tá aqui, Neto, tá aqui. Nós Neto, não podemos ir para o radicalismo. Olha aqui. Nem de direita, nem de esquerda. Tá certo? Nós precisamos de projeto de país. Olha o que ele Nós precisamos de discussão em alto nível. Esse negócio de personalismo, de que eu quebro, eu arrebento, eu bato e faço, ou então eu vou contar com o povo para me defender, para. Nós estamos precisando de todas as nossas instituições funcionando de maneira respeitosa. Nós estamos precisando discutir que país que nós queremos. Um país
que tem futuro, que tem projeto na área da saúde, da educação, do equilíbrio fiscal, do desenvolvimento, do emprego, da importação, da exportação. Olha aqui, Neto, o que diz o Bernardo Melo Franco. Em 1999, o capitão reformado, que é o Bolsonaro, expôs suas ideias no programa Câmara Aberta na Bandeirantes. Em 35 minutos, ele defendeu a ditadura e a tortura. Ele defendeu a ditadura e a tortura, pregou o fechamento do Congresso e disse que o Brasil precisava de uma guerra civil, mesmo que isso provocasse a morte de inocentes. Ô Luiz, pera um pouquinho, pode parar. Deixa eu te contar um negócio. Quem não conhece a história está fadado a repetir os seus erros. Deixa eu contar uma coisa para você, Luiz. Ô Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Mas é o pensamento dos caras, pô. Peraí. Eu lamento que hoje parte da juventude, alguns setores da sociedade brasileira estão querendo ignorar o que já foi o país na época do chumbo, na época da ditadura. Outra coisa, ninguém pode deixar de reconhecer os méritos dos governos militares, como muitas obras que foram desenvolvidas, planos nacionais de desenvolvimento, muitas coisas foram boas. Mas os erros que foram cometidos contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade pessoal, o atentado às pessoas, isso não pode se apagar. Nós não podemos voltar a isso. Deixa eu te contar um negócio. Nós não podemos o que nós precisamos é de um Congresso forte. Luiz, só um minutinho, Graça. Nós precisamos de um Congresso. Uma coisa, Neto, você falou, não podemos desconhecer a história. Um país sem história, sem estudar quais foram os nossos caminhos, vai repetir. Vai repetir. Isso. Agora, por isso que eu te falei da importância da história. Olha, nós estamos vivendo um surto no mundo, de extrema-direita. Esse presidente dos Estados Unidos é um cara o seguinte, nós queremos um presidente igual ele. Louco, né? Nós queremos presidentes que venham com uma linha de conduta de desrespeito às acordos internacionais, desrespeito às sociedades, aos menos favorecidos, aos menos privilegiados. O cara ontem anunciou mais uma pancada no Obamacare. Dá dó do povo americano, que ele quer acabar com um pouco de assistência social na área da saúde que existe. Esse Trump é um cara que ameaça o mundo inteiro, criando conflito com o Irã, com todo mundo. Nós queremos isso dentro do país? Tem dó. Se alguém for pensar em radicalismo de esquerda, que está aí usando verdades para falar de mentiras. Se você for pegar extrema-direita, tá certo? Que não tem critério para fechar, para ser firme, para acabar com a democracia, nós estamos para que lado? Eu estou falando o seguinte, Luiz, nós precisamos de projeto de país. Projeto de país tem que discutir o que nós vamos produzir para exportar, o que nós vamos produzir internamente, como é que nós vamos crescer o nosso produto interno bruto, como é que nós vamos prestigiar as riquezas naturais que nós temos. Só que o projeto de país do político brasileiro hoje em dia é saber onde vamos roubar, onde está a corrupção. Esse é o grande projeto do país. O Sérgio está dando um jeito nisso. Não. O que nós temos que fazer como cidadão é escolher bons candidatos. Agora, me permite, está terminando o programa, não está lendo? Eu preciso falar da Rede Vida FM. Por sua causa, né? Tem mais 10 minutos, mas para acabar no horário, por favor. Tá? Senão eu vou acabar eu sendo dispensado da Rádio Graça. Pessoal, eu já não coordeno mais o programa quando que está o Neto. Não, mas eu acho. Não vai embora a coisa. Não, fica aí. Mas é isso. Esse Neto é fuga. Faz o programa diferente. Lógico. E dá vida ao programa. Lógico. Porque cada um de nós. Não, agora deixa eu só falar uma coisa. O pessoal fala. Ele tá chorando. Não, o pessoal fala, mas quer o Neto no programa. Ele precisa de carinho, Neto. Neto, eu quero agradecer, encerrar minha participação aqui no programa, agradecendo a oportunidade. Porque aqui nesse programa eu já fui e posso dizer assim, da democracia desse espaço. Todo mundo sabe que muitas vezes eu estive do lado contrário da política, como dizia. Eu agradeço muito ao Dr. Web, porque o Dr. Web não teve medo de mim, né? Que a maioria dos políticos tem medo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem um lado,
eu sou uma pessoa que tem opinião, eu não me importo, eu quero ter muitos amigos, mas não me incomodo com inimigos. Por quê? Porque eu durmo com a minha consciência. Então, eu tive a oportunidade de deixar meu nome aí na educação, na saúde de Barretos, porque ele foi um político que me enfrentou no sentido me apoiou. E eu não o traí. É isso aí. Eu não o traí. Eu sei o que ele teve de bom. Lógico que ninguém aqui é Deus. A gente tem coisas boas e coisas ruins. Mas aqui nessa rádio eu sempre fui acolhida para trazer o meu pensamento e até como mulher. Quantas mulheres têm a oportunidade de se manifestar enquanto mãe, enquanto mulheres? Pouquíssimas. Vê quantas mulheres tem no programa de rádio, é a Adelaide, quem mais em Barretos? Só? Então, nossa voz é muito pequena. E isso é democracia, por isso que eu luto pela democracia. Quero deixar um grande abraço a todas as mães, a todas as professoras, os professores, e agradecer de coração. E pedir a Deus, a Nossa Senhora, que nos oriente para que a gente possa continuar tendo programas como esse, em que cada um fala o que pensa. E o que o melhor aconteça para o nosso Brasil, nós temos que começar a discutir, 2018 é logo ali, qual Brasil nós queremos. Obrigada, desculpa por alguma coisa, e que nós continuemos lutando por um Brasil, por uma cidade cada vez melhor. Você vai voltar no programa depois para a gente falar mais em política, tá? Quero saber se você vai ser candidata novamente, você é presidente de um partido hoje, outro programa. Nós lançamos aqui um candidato a deputado estadual no programa. Nós lançamos, não, ele veio se lançar. No programa, ele se lançou, né? Então, realmente, ele veio se lançar. Ele veio se lançar. Não, porque senão fica caracterizado como se ele fosse candidato nosso. É evidente que temos respeito e admiração a isso. Então, queremos saber mais politicamente, você tem a cara de política. Ô, Lelo, que você viva muitos e muitos anos fazendo esse programa com essa humildade, com essa experiência, com essa capacidade que você tem de acolher a todos nós. É bondade sua. Lelo, nada como os cabelos brancos, né, Lelo, para a gente ir amadurecendo. Na verdade, durante muito tempo e de uma maneira muito veemente, nós fizemos grandes críticas não só ao prefeito Eberzec, mas inúmeros outros prefeitos que passaram pela prefeitura e tudo mais, mas de uma maneira muito radical no período em que o Hebe foi prefeito. E a Graça sempre foi uma secretária que manteve um diálogo muito importante, um diálogo muito produtivo para a cidade de Barretos. Então, nós que agradecemos, porque é a postura dela. Tem gente que, com receio até de puxar o saco, não se compromete, não vem para o debate, não dialoga, e a Graça sempre foi muito bem. Outra coisa, hoje, um pouco mais velho, um pouco mais maduro, dá para a gente discernir os erros que nós cometemos, pelo nosso radicalismo, mas dá para perceber também os acertos que foram feitos nas administrações anteriores, os acertos que nós fizemos de crítica até para poder ajudar a fiscalizar e a inibir que as coisas fossem piores do que em determinados momentos foram, e reconhecer as virtudes que ocorreram durante o período que a Graça trabalhou e que o Hebe também foi prefeito. Então, você vai encontrando um ponto de equilíbrio, onde você reafirma algumas posições que você teve, você revê outras, você valoriza aquilo que foi feito de bem e você continua criticando aquilo que foi feito de errado. Isso não significa nenhuma palmatória, não significa nada, significa que é maturidade. E é isso que eu estou falando a nível de Brasil. Exatamente isso que eu estou dizendo. Hoje, quando eu falei sobre o programa do PT, eu disse o seguinte: nós precisamos tirar a lição das boas coisas, evitar cometer novos erros, tá certo? Não perder o poder crítico e avançar. Nós precisamos começar a discutir projetos de desenvolvimento para o Brasil. Dizer sobre o projeto de desenvolvimento do Estado de São Paulo, que no ano que vem vai ter eleição para governador também. E Lelo, e sobre Barretos? Nunca nós precisamos tanto discutir as vocações dos potenciais de Barretos como nós estamos vivendo hoje. Porque é justamente na época da crise que você começa a imaginar, a idealizar grandes soluções. Não soluções momentâneas, aquelas de você pagar a conta do dia a dia, mas é você projetar para que lado que você quer ir, para você ter um desenvolvimento sustentável.
E meu pai diz, não uma cidade grande, mas uma grande cidade. Ô tio, para aproveitar esse desenvolvimento, eu queria que você falasse da Rádio Rede Vida FM. Tá bom, olha, exatamente, Marcelo, acho que a Rede Vida FM é uma proposta exatamente de coerência daquilo que eu estou falando na iniciativa pública, que eu estou pensando na iniciativa privada. Qual é a visão que eu tenho hoje? A visão que eu tenho hoje é o seguinte, nós aqui em Barretos, nosso grupo de comunicação, nós tínhamos 12 emissoras de AM e 4 emissoras de FM. O Jornal Diário, empresa de outdoor. Hoje, a experiência que nós temos é o seguinte, nós fomos para 6 emissoras de FM. Há hoje uma certa interposição de rádio. Nós temos a Jovem Pan, que é muito jovem, a Jovem Pan FM, que atua em 101,5. Nós temos a Band, que é uma emissora extremamente eclética e popular, que é 95,3. Nós temos a Colina FM, que é sertaneja, segmentada, extremamente popular. Ela disputa a liderança de audiência no segmento popular com a Band, então é a 105,1. Nós temos também, hoje, que passou do AM para o FM, a 93,5, que é essa rádio que muitos nos ouvem, que é conveniada com o sistema Bandeirantes de rádio, um dos maiores radiojornalismos do país. Nós temos a Rádio Barretos, que ficou em 103,3, que é uma potência de emissora, uma potência, com a Jovem Pan, que é uma das maiores audiências do radiojornalismo do Brasil. Nós oferecemos o melhor futebol, radiojornalismo esportivo do país, com Band ou com Pan. Quem quer ouvir pela Band, ouve pela Band, quem quer ouvir pela Pan, ouve. Todos os campeonatos, Copa do Brasil, Taça Libertadores, Campeonato Brasileiro, tudo. Campeonatos internacionais, nós temos todos os gols para todos os lados. Na minha orientação, nós da Rede Vida, temos feito um trabalho de penetração no Brasil inteiro. Temos uma experiência no rádio. E o que me sonha? O que vem de intuição? Por que eu não começo em Barretos um projeto de rádio também, como nós fizemos de televisão na Rede Vida? Por que nós, o João, o Marcelo, a nossa organização não pode começar por Barretos um projeto pioneiro? Pode ser que amanhã nós tenhamos 1000 rádios coligados a essa emissora. Agora, para você começar um projeto, você tem que dar o primeiro passo, você tem que dar a primeira iniciativa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender. Nós vamos acertar, nós vamos errar, nós vamos ver onde é que nós podemos melhorar, o que nós estamos fazendo de bom, o que nós estamos fazendo de errado, numa rádio dentro dos nossos domínios aqui em Barretos, que vai se chamar, com autorização do Conselho do Embrac, de Rede Vida FM. É uma emissora que vai prestar serviço para a comunidade cristã barretense, especialmente para os católicos, com o apoio do bispo. Nós vamos prestar serviço para a diocese sem remuneração, tudo que nós estamos fazendo é de graça. Nós vamos colocar uma frequência nossa a serviço da igreja. Já está no ar, né? Não, Lelo, não, é que você vê hoje o canal 6 de televisão, ele pega o áudio em 87,7. O canal 6 agora em novembro vai desligar. Então, como ninguém mais, não vai mais existir canal 6, não vai ter mais o áudio do 87,7. O que nós vamos fazer? Nós estamos pegando uma das nossas frequências e vamos transformá-la na rádio Rede Vida FM. Esse projeto é um projeto piloto que começa em Barretos para a gente aprender, acertar e errar. Nós temos hoje 3 satélites mandando as nossas imagens para o Brasil inteiro. Colocar o áudio para nós termos emissoras coligadas com a Rede Vida no Brasil inteiro, principalmente com a migração, é algo que eu enxergo que vai ser um grande benefício que pode acontecer. Nós alcançarmos um número de emissoras afiliadas a gente enorme. Ô Lelo, eu estou tentando. Eu vou arriscar no momento de crise, no momento de dificuldade econômica. Mas eu estou querendo acreditar. Eu estou acreditando. Estou contando com o apoio do João, do Marcelo. Nós estamos unidos em família. E já tem qual a frequência que vai ser a Rede Vida? Tem, mas não quero falar. Eu quero respeitar o meu sobrinho Marcelo e o João. Na verdade, nós vamos fazer, tem todo um plano de desenvolvimento de marketing. Mas, ô Luiz, o que acontece é o seguinte. Nós, com humildade, vamos aprender. Acertando e errando, melhorando a cada dia. Eu enxergo que tem potencial. Se o futuro amanhã disser, não é terror. Errei, mas eu tentei. Eu não me acomodei. Eu enxergo algo que pode acontecer. O meu pai me ensinou desse jeito. Não teve medo de arriscar, não teve medo de lançar as redes, não teve medo de ir para frente. Eu estou na época, eu estou na idade disso, eu não quero declinar da minha responsabilidade. Inclusive porque, familiarmente, nós temos uma grande harmonia, nós temos sonhos em conjuntos, nós temos desafios em conjuntos. Quando o negócio está indo bem para todo mundo. Quando está indo mal, está indo para todo mundo.
Então nós precisamos nos virar, nós precisamos encontrar soluções, nos unirmos, trabalharmos muito e contar com o apoio da comunidade de Barretos. Muito bem. Tenham paciência conosco. Certamente nós vamos errar, mas nós estamos tentando chegar lá. Você é meu ídolo. Exatamente às 11 horas e 38 minutos. Gente, muito obrigado pela audiência, internautas, ouvintes. Bom, Graça, mais uma vez, está às ordens. Vamos falar em política no próximo. Lelo, tem dia dos médicos, né? Agora dia 18, dia dos médicos. Você vai fazer uma homenagem daqui a pouco para o doutor Eurico, médico do ano, né? Médico do ano. Hoje tem um jantar, o doutor Cael é o presidente da... Um abraço para o Cael, meu ídolo. O doutor Eurico já deve estar aí, né? E dizer a todos os médicos meu carinho, minha admiração, meu respeito e meu agradecimento, porque são os meus amigos médicos que cuidaram da minha mãe, que cuidam do meu pai, que me ajudam, que ajudam toda a nossa família. Fomos aqui que nascemos todos na mão de médicos barretenses e, portanto, nós temos uma admiração e um carinho muito grande a todos eles. Agradecemos a vocação que eles exercem. Eu também tenho um carinho muito grande com os médicos, porque eu tive um pai médico e tenho um filho médico, graças a Deus. E é muito mais fácil homenagear um médico do que precisar deles. Às 11 agora, 11h40, bom fim de semana. Você ouviu a verdade total em tempo real. De volta no próximo sábado,